Mais uma vez, contrariando a própria empresa que ela trabalha, a Miriam Leitão fala a verdade e diz que a crise do IOF não é uma crise real, mas sim uma crise fabricada e uma crise política e não econômica, mas visando simplesmente a eleição de 2026. O que ela falou no texto é que os índices econômicos do governo Lula são índices econômicos muito bons e que a dívida interna do Brasil ela não é uma dívida para se preocupar tanto como a maior parte da imprensa alardeia por aí. O presidente Lula também, em entrevista à imprensa hoje, saiu em defesa do recurso do governo de acionar o STF contra a derrubada do decreto dele e disse que se eu não for ao STF, eu não governo mais porque todo decreto meu, o Congresso vai lá e derruba. E disse que a decisão do Hugo Mota de derrubar o decreto foi absurda, que ele falou com a ministra Gleisi Hoffmann e com Fernando Haddad, que haviam todos se reunido na casa do Hugo Mota e que estava tudo certo de que iriam trabalhar para não derrubar esse decreto. Aí assim, do nada, o Hugo Mota vai lá e passa a rasteira, sendo que o Hugo Mota nem atendeu a ligação do presidente Lula nesse dia. O presidente Lula disse também que se orgulha de ter quitado a dívida externa do Brasil com o FMI, que o FMI na época do primeiro mandato dele disse que não precisava quitar, que eles confiavam no Brasil e que ele disse, não senhor, eu não quero confiança, eu quero é não dever nada a ninguém porque foi isso que a minha mãe me ensinou. E olha a multidão de gente que o presidente Lula conseguiu reunir hoje em Salvador. Isso num evento que ele decidiu ir de última hora. Esse é o cara que a imprensa e os seus institutos fajutas dizem que vai ser derrotado pelo Bolsonaro ou pelos candidatos do Bolsonaro em 2026. Se duvidar, aqui deu mais gente do que o evento do Bolsonaro no domingo na Paulista, que foi organizado com muitos dias de antecedência. E o Congresso, o Centrão, a direita, a imprensa e a elite sentiram o baque, meus amigos. Estão simplesmente com ódio, esfumaçando pelas orelhas, porque a repercussão da guerra de narrativas do governo, juntamente com todos nós da esquerda, tem sido um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Hashtags como Hugo Mota traidor, Congresso inimigo do povo, tem ficado nos top trends em várias redes sociais. Inclusive o Hugo Mota está muito zangado com aqueles vídeos de IA que reporta ele com o nome de Hugo Não Se Importa e que só defende os interesses dos ricos. Está maravilhoso, gente, essa campanha. Não vamos parar, continuemos fortes. E enquanto o Congresso trabalha, minha gente, só em defesa dos interesses dos ricos, dos empresários, inclusive foi divulgada a campanha, uma pesquisa hoje que diz que 70% dos deputados federais são contra o fim da escala 6 por 1. E a imprensa tenta alterar todas as narrativas, como por exemplo essa matéria aqui do Valor Econômico dizendo que os bancos são vítimas de milhares de ações judiciais abusivas na justiça. Banco vítima aqui no Brasil, me poupa. Um bando de empresários já pediram ao Alexandre de Moraes para participarem do julgamento sobre a derrubada do decreto do Lula que regulamenta o IOF, que define uma nova alíquota para o IOF. O povo tá com medo, a elite tá com medo, a imprensa tá com medo, o Congresso tá com medo. O próprio Nicolas Ferreira, que está sendo usado como manobra do Hugo Mota para chantagear o Lula ao ameaçar colocar ele como relator da CPI do INSS, está relutante. Ele está na dúvida se ele vai realmente aceitar ou não para fazer parte desse jogo do Hugo Mota com o presidente Lula, que está apenas usando ele. Inclusive o presidente Lula já definiu, já determinou que ele não vai sancionar aquele aumento na quantidade de deputados que o Congresso aprovou. O Congresso, como falei, já começou a sentir o baque. O próprio Alcolumbre já fez um gesto hoje para o governo, dizendo que o governo tem direito sim de ir recorrer no STF. E o próprio Hugo Mota já aprovou hoje a urgência de um projeto para cortar benefícios e isenções fiscais de empresas e de empresários. E olha, independente dos próximos passos do Congresso, a partir de agora não vamos baixar a guarda e até 2026 vamos manter a nossa militância firme e forte.